Então, por que eu me sinto tão fortemente em relação ao chamado Evangelho da Prosperidade? Há uma resposta simples, mas antes de dá-la, deixe-me defini-lo um pouco. Ele está em um espectro que vai do mais radical até o que seria chamado de leve ou brando. E o mais radical basicamente diria: Deus quer que você seja rico e você deve se associar a Ele pela fé para buscar riquezas. E a justificativa seria dada: não se pode realizar muito na vida sem dinheiro, então vá atrás disso. Ou outra justificativa poderia ser: vocês são filhos do reino e filhos do reino não usam roupas esfarrapadas. Eles se vestem como o rei, e assim por diante. A versão leve seria simplesmente ser mais cauteloso para não dizer essas coisas grotescas sobre riqueza, mas minimizar o pecado e minimizar a dor, e só falar sobre como as coisas irão bem para você se seguir a Cristo. Então, por que eu abomino esse chamado evangelho? Eu acho que é um outro evangelho. E a primeira razão seria simplesmente ir direto à Bíblia e ver o que Paulo diz sobre aqueles que querem ser ricos. Quero dizer, ele simplesmente diz, isso é 1 Timóteo 6,6. Agora, há grande ganho na piedade com contentamento, ou seja, sem cobiça por coisas. Pois nada trouxemos para o mundo e nada podemos levar dele. Se temos comida e roupa, com isso estaremos contentes. Isso é simplesmente impressionante. Mas aqueles que desejam ser ricos, agora aqui está o texto-chave. Este é o versículo 9. Aqueles que desejam ser ricos caem em tentação, em um laço, em muitos desejos insensatos e nocivos que mergulham as pessoas em ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. É por meio desse desejo, isto é, esse desejo de ser rico, que alguns se desviaram da fé e se traspassaram com muitas dores. Em outras palavras, a própria coisa que leva as pessoas a dores suicidas, ou seja, o desejo de ser rico, é alimentada e cultivada pelos pregadores da prosperidade. Eles estão encorajando para que esse comportamento suicida aconteça. Isso é abominável. Ou Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que ele diria isso? É porque riquezas são coisas perigosas. Elas geralmente não são uma bênção, elas geralmente são uma maldição. As pessoas são amaldiçoadas com riquezas, elas são destruídas pelas riquezas. E aqui, novamente, um pequeno parêntese de qualificação. Eu não quero dizer que é pecaminoso ganhar muito dinheiro. Eu só quero dizer que é pecaminoso querer manter muito dinheiro. E é suicida querer manter muito dinheiro. Celeiros maiores, carros maiores, casas maiores, portfólios maiores, roupas mais finas e tudo crescendo com sua renda, de modo que sua consciência está ficando cada vez mais endurecida. Porque se você é cristão nesse ponto, sua consciência tem que dizer, está tudo bem, isso está certo, esta é a estrada do Calvário, isso é o que significa negar a si mesmo, isso é o que significa seguir Jesus, isso é o que significa morrer todos os dias, isso é o que significa ter meu tesouro no céu. E não funciona. Então sua consciência precisa ser dilacerada para que você não se mate. Jesus diz, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Paulo diz que aqueles que desejam ser ricos caem em tentação e se traspassam com muitas dores. E aí vem um pregador da prosperidade que diz, sim, o Senhor realmente quer que você seja rico. Devemos buscar riquezas. Seguir Jesus é o caminho para as riquezas. Riquezas são o sinal da bênção de Deus. Eu diria apenas que essas coisas se contradizem mutuamente e por isso é mortal. Aqui está outra razão pela qual eu estou realmente revoltado com isso.
Esses pregadores da prosperidade não falam apenas com americanos que já são relativamente bem de vida e tentam ajudá-los a ficarem um pouco mais ricos. Eles sobem em seus jatos particulares e voam para a África ou para as Filipinas e pousam e reúnem um estádio com 100 mil pessoas desesperadamente pobres e dizem a elas que, se crerem em Jesus, ficarão ricas e todas as suas necessidades serão supridas. Suas esposas não terão mais abortos espontâneos, blá blá blá. Depois eles entram em seu jato com os bolsos cheios e voltam para casa. Isso é perverso, porque a Bíblia está tão cheia de ensinamentos de que, nesta vida, isso é uma aflição momentânea aqui. Esta leve e momentânea aflição está produzindo para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Do que Paulo está falando ali? Ele está se referindo a uma vida inteira. Leve e momentânea corresponde ao peso da glória eterna no céu. Ele quer dizer que quando você vem a Cristo, você vem para morrer e pode contar com isso. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O cristianismo normal é dor, tristes, mas sempre nos regozijando. Esse é o padrão. Pregadores da prosperidade não preparam novos convertidos em países do terceiro mundo para suportar as realidades do que lhes custará ser cristãos. Aqui está outra razão. Existem cerca de 1568, enquanto falamos, povos no mundo, de um total de 13 mil, que nem sequer têm missionários atuando entre eles e, portanto, todos ali estão sem esperança. A maioria desses 1.500 povos está em lugares muito perigosos, o que significa que, se você for para lá, seus filhos podem pegar uma doença e morrer, ou sua esposa pode ser capturada e estuprada, ou sua família pode ser massacrada e morta. Quem vai? Nós temos que ir. Jesus disse: fazei discípulos de todos os povos, não apenas os fáceis, não apenas os confortáveis. Quem vai? O produto dos pregadores da prosperidade? Eu não acho. As pessoas que vão são aquelas que foram ensinadas de que seguir a Cristo é sofrer e que isso é breve, são apenas 80 anos. E então vem o céu. Eu acabei de ler esta manhã com Noel e Talita os primeiros parágrafos de Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E vi a nova Jerusalém descendo como uma noiva preparada para seu marido, e ele habitará conosco, e nós seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. E então toda lágrima será enxugada, e toda dor desaparecerá, pois as coisas antigas passaram. Isso é comum. O problema bíblico essencial, talvez isso seja um exagero, um dos problemas bíblicos essenciais com o Evangelho da prosperidade é uma escatologia superrealizada, ou seja, as coisas que nos são gloriosamente prometidas, todos nós seremos ricos, vamos possuir o mundo, vamos julgar anjos. Paulo usou esse argumento em 1 Coríntios 3. Vocês não percebem que vão herdar o mundo? O mundo é de vocês, Paulo é de vocês, Cefas é de vocês, a vida é de vocês, a morte é de vocês. E a conclusão que ele tirou foi: por que vocês se vangloriam nos homens? Em outras palavras, por que vocês não usam isso como um meio de capacitação para sofrer e serem humildes e bondosos e servos e andarem nessa estrada do Calvário e suportarem a dor de ser cristão? Isso está chegando. Mas o que eles fazem, em vez de dizer, temos que esperar por isso e derramar nossas vidas através de muitas tribulações aqui, eles dizem, traga agora, o reino já está aqui, certo? Jesus trouxe o reino e é a sobreposição dessas duas eras que eles não entendem. A nova era é uma era maravilhosa e há curas que acontecem neste mundo. Eu não nego isso, eu só nego com muita veemência que todos serão curados. Você deixa esses pregadores da prosperidade com seu discurso de cura e sua palavra de fé, vão até o quarto andar do asilo Augustana ou vão às salas de emergência ou às UTIs dos hospitais. Vão lá,
vão lá e preguem o seu evangelho. Não, eles não vão. Eles vestem suas roupas bonitas, ficam de pé sob as luzes, dinheiro espalhado por toda parte, com pessoas ali que desesperadamente querem que alguém lhes diga como ficar ricas, e é assim que eles ganham muito dinheiro. Vão para os lugares onde é impossível lidar com a realidade, a menos que você tenha uma teologia do sofrimento. E por todas essas razões e mais, é uma tragédia que uma das maiores exportações da América seja o evangelho da prosperidade. Pessoas estão sendo destruídas por ele, cristãos estão sendo enfraquecidos por ele, Deus está sendo desonrado por ele e almas estão perecendo por causa dele e muitos caras estão ficando ricos com isso.